Olá, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Pimenta Pod. Com você sabendo que aqui a gente fala de tudo menos da vida dos outros. E a gente sempre traz pessoas ligadas ao empreendedorismo, porque boa parte do nosso público é empreendedor. É aquela pessoa que está tentando fazer acontecer no negócio dela. Boas ações, bons lucros. Nós já trouxemos vários empresários que deram grandes lições de vida, mas hoje eu trouxe um cara mais técnico. O José Roberto, analista de negócios do Sebrae. Esse cara é fera e ele vai tirar um monte de dúvidas pra gente. Muito obrigado por você ter participado, por você estar participando. Aliás, já convidei você outras vezes, não deu certo, mas hoje deu. Sempre tem a primeira vez, né? Boa tarde, Pedro. Obrigado pelo convite. É sempre importante a gente estar nesse espaço, trazendo conhecimento para as pessoas que vão empreender. Porque o empreendedorismo, ele sempre envolve um recurso, né? E colocar esse dinheiro num negócio e perder, dependendo da idade, é dolorido, né? Sim. Uma coisa, fora o prejuízo, né? Moral, financeiro, motivacional. Eu sempre falo, né? Perder dinheiro aos 20, 25 anos é uma coisa, né? Perder dinheiro aos 50 é outra, totalmente diferente. Eu já tô nos 50 a mais, então eu preciso tomar, tô ali, eu então preciso tem que tomar cuidado e vou cuidado, tomar umas aulas de você. E eu já quero começar com uma bomba para você. Vamos lá. Eu quero saber qual a importância do Sebrae na vida dos empreendedores. Extremamente importante, né? Com base nisso que eu estou falando, né? Imagina você ter o sonho de empreender, de começar um negócio, um modelo de negócio qualquer, e não ter o conhecimento necessário para fazer isso. Muitas vezes o empreendedor ele escuta de alguém, ou ele pega um modelo qualquer, ou ele ouviu dizer que tal segmento dá dinheiro, e ele vai se aventurar, né? Se aventurar naquele negócio. Só que ele faz isso muitas vezes sem estudar, sem montar um plano de negócios, Sim. sem buscar conhecimento numa área onde ele tenha mais dificuldade. E o Sebrae, nesse sentido, ele vai orientar que essa pessoa faça um bom plano de negócio, estude aquela atividade, se é do métier dele, se ele tem conhecimento, por que ele está entrando naquele negócio? O que levou ele a entrar naquele negócio? Né? É um sonho, é uma vontade, é a liberdade de ser empreendedor? O que ele busca com aquela ideia? Só que a gente está do outro lado da mesa. Né? Tá. A gente vai investigar o que esse empreendedor quer fazer, como ele vai fazer, para quem ele vai fazer, porque é isso que vai nortear o sucesso ou insucesso daquela ideia, né? Então, o Sebrae é importante porque a gente faz essa triagem, né? Quando a pessoa chega no Sebrae, a gente vai querer entender, de fato, o que ele pretende, né? E se ele está preparado, se ele se preparou para pegar o dinheiro que ele tem, às vezes é o único dinheiro que ele tem e que ele vai investir naquela ideia, e ele tem que ter um pouco de certeza. É claro que ter certeza, a gente não pode dar certeza, mas a gente vai minimizar o risco de ele investir o dinheiro dele numa atividade que, de repente, ele não vai ganhar dinheiro, né? Entendi. Eu costumo dizer o seguinte, no nosso atendimento, ele traz para a gente o que a universidade não nos dá, né? Porque é o mundo real. Então, a pessoa chega ali com um problema real. E nesses problemas reais, eu já tive cliente que chegou com a ideia de montar uma loja de R$1,99. Perfeito. Mas aí a gente conversando, ele queria montar a loja de R$1,99, pasme, no Shopping Iguatemi. Percebe? Então, quando ele chega até a gente com um tipo de ideia dessa, a gente já fala, opa, tem alguma coisa errada. Por quê? Porque a pessoa ela não é obrigada a saber que ali o padrão de renda é alto, tal, e talvez esse padrão de renda não tenha interesse num produto tão barato, sem valor agregado. Sim. Né? E aí a gente tenta entender, isso que eu estou falando, vamos entender por que você quer colocar sua empresa lá. Aí vem
Porque lá as pessoas têm muito dinheiro, vão consumir o meu produto. É uma Na visão ingenuidade, errada, uma visão errada. mas é na ingenuidade Tá. da pessoa, na pureza da pessoa, ela considera isso. Sim. A gente vai falar, não é assim que funciona. Sim. Né? E é nesse contexto de uma necessidade de qualificação que o Sebrae entra. E quais seriam hoje as maiores ou a maior qualificação que é possível dar para o empreendedor? O Empretec é um deles? O Empretec é um excelente produto que a gente tem. Na verdade, o Sebrae é representante no Brasil da ONU para a aplicação do Empretec. O Empretec Isso dá uma credibilidade maior, porque a ONU é a ONU, né, cara? Uma com instituição centenária. Centenária, né? Mundial. Praticamente todos os países. E Tudo bem que de vez em quando não obedecem à ONU, né? Mas pelo menos no quesito empreendedorismo... E aí a gente... no Brasil, a gente é o representante legal para aplicar essa metodologia. Tá. Que é um curso de imersão, onde o empresário ele vai ficar 6 dias imerso lá, aprendendo o que é isso, né? O que é esse ambiente de empreendedorismo. Tá. Ou mesmo, às vezes, até tratando de alguns problemas que ele tem pontuais, né? E que ele não consegue observar, mas ali no curso ele vai... com os facilitadores, os demais alunos, ele vai começar a ver que ele tem tal dificuldade na área de vendas, na área financeira, de relacionamento, tal, enfim. E não necessariamente ele tem que ter uma empresa já. Ele pode estar começando o projeto dele, né? Ele já começa ali com uma orientação bastante importante para que ele alcance esse sucesso do negócio, já planejando de forma mais eficiente, sabendo como formar preço, como organizar a empresa, como identificar uma oportunidade, enfim. É um curso que, ao longo desses 25 anos de Sebrae que eu tenho, né, eu vi muita gente falando que o curso tinha sido melhor do que a faculdade. Né? Agora, eu quero aproveitar esse gancho. 25 anos de Sebrae e o Empretec. Nós estamos diante de mudanças muito rápidas, principalmente na questão da tecnologia. Onde o Sebrae entra nessa questão da tecnologia e qual a diferença entre o sucesso e o fracasso do empreendedor ao usar a tecnologia? Então, tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes as pessoas pensam em algo muito grande, um investimento grande, né? Também tem o aspecto tecnológico que é um investimento maior. Mas o Sebrae ele tem alguns programas, ou tem um programa, por exemplo, voltado para startups. Tá. Né? Então, no programa, ele vai fazer um ciclo de aprendizagem que ele vai entender como que ele entra no mundo tecnológico e como que hoje, na verdade, o mundo é tecnológico, né? Sim. Hoje, várias ferramentas estão sendo criadas, a inteligência artificial está aí, né? Para ajudar nos processos. Eu sempre digo, a inteligência artificial é uma tecnologia que veio para revolucionar, né? Então, algumas atividades, elas não deixaram de existir, mas a máquina veio para acelerar aquele processo. A comunicação É uma delas. Você pega o campo do direito, você pega algumas áreas que antes você precisava fazer uma petição, hoje você tem lá uma inteligência artificial que ele vai, de repente, montar a petição para você, você vai ajustar algumas coisas e é muito mais rápido. O advogado hoje só precisa da OAB, então. O advogado ele vai ali defender aquela tese, fazer aquela defesa, que isso eu ainda tenho ressalva se a inteligência artificial ela vai conseguir fazer. Eu acho que não. Né? No meu ponto de vista, eu acho que as tomadas de decisões, aquilo que é sensível ao ambiente, né? Sensível ao ser humano, eu sempre digo, eu estou aqui conversando com você, eu estou te olhando, né? Estou olhando o ambiente. Entra no meu globo aqui milhões, bilhões de informações que eu processo em tempo instantâneo. Sim. Então, eu consigo identificar a sua reação, às vezes, se você está nervoso, não, tal. Isso
num cenário de atendimento, por exemplo. Tá. Eu acho que a inteligência artificial ela até pode fazer isso, mas não com a precisão que a gente faz enquanto ser humano, de sentir, né? Tá. Então, a inteligência artificial, que é uma das ferramentas da tecnologia, ela veio para acelerar processos, para tornar o processo mais preciso, mais ágil, né? A IA, então, pode ser um aliado do empreendedor? Um grande aliado do empreendedor. Por quê? Porque ela agiliza, como eu falei, agiliza o processo, ela desenvolve atividades muito mais rapidamente, muito mais precisamente, né? Em termos de cálculo, por exemplo. A gente sabe que muitas vezes existe uma dificuldade, até por formação, nessa questão da matemática e tal. A IA ela já vem com um sistema que permite ela ser muito mais precisa, muito mais cirúrgica, muito mais rápida num cálculo, por exemplo. Né? Talvez na avaliação, o ser humano ele seja melhor. Né? Então, eu até... quando converso com alguns clientes, eu falo, bom, se a gente for usar um robô para fazer uma cirurgia, eu acredito que a incisão que ele faz é precisa. Milimétrica. Milimétrica, precisa, Sim. cirúrgica. Não tem a tremidinha. Sim. Que tem a mão humana. Né? Mas quando a gente abre o tecido e a gente olha, quem olha melhor, o médico ou o robô? Percebe? O médico ele vai ter a profundidade e é aquilo, né? O humano é a inteligência natural. Então ele vai olhar aquilo e já vai conseguir identificar muitas vezes uma precisão maior nesse sentido. São coisas totalmente diferentes, quase que opostas, mas que se completam. Que se completam. Quando você olha para essa questão da tecnologia e os empresários buscando cada vez mais qualificação, quem dá mais resistência na questão do aprendizado? As pessoas mais jovens ou as mais velhas? As pessoas que têm mais idade, assim, que tipo já... eu. Os tipo caras nós, teimosos. tipo nós, né? Porque assim, né? A juventude... Está mais aberta. Pós anos 90, elas nasceram já. Na verdade, eu nem diria anos 90, anos 80, quando começou os primeiros computadores e tal. Essa geração que veio, ela já nasceu no meio da tecnologia. Ali já começou a despertar com o XT lá, né, os primeiros computadores. Então, essa meninada já começou a interagir com a tecnologia, coisa que a geração do meu pai, do meu avô, não. Então, é mais difícil para eles entenderem como que funciona essa tecnologia do que um jovem hoje. Hoje o jovem já ele pega aí uma inteligência artificial, enfim, e ele desenvolve isso facilmente. Agora, você pega um executivo, às vezes, que já ele tem mais conhecimento, tá? Então, você pega um executivo que a gente chama de cabecinha branca, né? Ele vai ter muito mais vivência, experiência, conhecimento de vida, né? Talvez se você falar para ele, faz ali alguma coisa na inteligência artificial, ele não vai produzir como ele entregaria o conhecimento dele. Entendi. Então, a pessoa que tem mais idade, ela tem mais dificuldade, mas isso também não quer dizer que ela não aprenda. Sim. Né? Uma vez eu escutei de um professor renomado, né? O professor Delfim, dando uma aula, ele falando, olha... Hoje a gente, para ensinar alguns alunos, é difícil. Por quê? Porque eles acham que o Google sabe tudo. Né? Então, eles entram ali, perguntam para o Google e acham que aquilo, né, que eles aprenderam. Né? E aí você pega um Delfim Neto, né, que foi uma das nossas sumidades no campo da economia, Sim. ministro, tal, Ministro várias que vezes. todo um conhecimento. Inclusive, foi ele que, em 1972, criou o Sebrae, né? No Ministério do Planejamento. Então, você pega um cara desse, infelizmente, ele faleceu, né, fazem uns 2 anos, mas você pegava um Delfim. Se você falar para o Delfim, olha, vamos falar de economia, ele vai te dar aula. Vai. Agora, se falar para o Delfim, olha, vamos mexer aqui na IA, fazer ela funcionar, talvez ele vá ter muita dificuldade. Mas isso não tira o mérito do conhecimento que ele tem, entendeu? Eu tenho muito mais para te perguntar, mas a gente vai dar só um tempinho bem básico, que é para vocês curtirem também os nossos patrocinadores e apoiadores. A gente já volta já.
No dia a dia de um despachante, cada segundo conta. A dependência de bancos de dados locais pode ser um obstáculo. Com nossa solução em nuvem, acesse seus dados de qualquer lugar, a qualquer hora. Envie processos em lote de uma só vez, de qualquer máquina. Seu lojista tem acesso direto aos processos sem necessidade de consultas. Integração com o Renave facilita compra e venda de veículos. Acompanhe seus processos em tempo real de onde estiver. Nosso suporte dedicado está sempre pronto para te ajudar. Entre em contato com o nosso SAD. Atender bem para atender sempre. Despa Tecnologia. Transformando desafios em soluções. Seja bem-vindo à Real Cestas, a empresa que se dedica a fornecer soluções em cestas básicas de alta qualidade e com preços acessíveis. Nosso compromisso é oferecer alimentos e produtos essenciais. Entendemos a importância de uma alimentação saudável e equilibrada para o bem-estar de todos. Buscamos constantemente minimizar nosso impacto ambiental e contribuir para a comunidade. Trabalhamos com fornecedores locais, valorizando a economia regional e estamos engajados em projetos sociais que visam auxiliar aqueles que mais precisam. Estamos aqui para ajudá-lo a garantir que sua família tenha acesso a alimentos de qualidade, promovendo uma alimentação saudável e contribuindo para uma vida melhor. E aí, você precisa gravar conteúdo dentro da sua empresa, mas está com receio do custo ou da complexidade? A sua procura acabou. Levamos até você uma estrutura completa para gravação de podcasts e vídeos curtos, com qualidade de estúdio e equipe enxuta. Você traz a pauta e o ambiente, e a gente cuida de tudo: a luz, o som, as câmeras, a gravação e a entrega final. É uma solução prática para quem busca agilidade sem abrir mão da qualidade. Ideal para entrevistas com especialistas, conteúdos de redes sociais, séries internas ou gravações institucionais. Com a gente, o custo é justo e o benefício é alto. Você não precisa montar a estrutura fixa, nem contratar múltiplos fornecedores. Entregamos o resultado final equiparado ao que grandes empresas já estão fazendo, com assertividade e no formato certo para o que você precisa. Mais que praticidade, a sua marca ganha credibilidade com uma produção de qualidade. Se sua equipe de marketing está buscando uma forma de tirar projetos do papel, essa é a oportunidade. O que você procura está mais perto e mais simples do que imagina. Me chama aqui e eu te mostro o formato ideal para a sua empresa. Então, você estava falando da questão do Delfim, né? Eu lembro que na década de 70, 80, eu ainda era criança para adolescência, e ele estava mais ou menos no auge do profissionalismo dele, né? Sim. Inclusive foi nessa época que ele fez o Banco Delfim. Eu lembro da minha mãe ter poupança durante muitos anos no Banco Delfim, né? Legal. E depois parece que ele vendeu para outras pessoas, enfim. Mas o que eu vejo nessa questão do empreendedorismo, tem muitas pessoas que sequer foram empresários, mas o conhecimento que essa pessoa tem para chegar num empresariado de ponta acaba ajudando muitas pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, nessa questão, o Sebrae ser firme, metódico, com uma série de ações, de qualificações, para que o empresário realmente se sinta seguro. E ali, vocês acabam meio que fazendo papel de psicólogo também, porque você atende o cara que está lá chorando porque não está tendo lucro, está vésperas de fechar a porta. Como é que vocês lidam com as emoções? Então, a minha pergunta é assim, eu sei que vocês são extremamente técnicos, qualificados, mas como vocês lidam também com a emoção do empresário? Isso é um ponto interessante, né? Isso acontece bastante, né? De a pessoa chegar lá e reclamar, às vezes, que a empresa não está faturando. Aí a gente vai... aí entra essa questão do emocional. A gente tem que entender um pouco, ser um pouquinho de psicólogo. Você né? é um pouco de psicólogo? Tem que ser um pouquinho. Tem que ser um bom ouvinte. Eu sempre falo que para a gente fazer a consultoria, o atendimento, a gente tem que ouvir muito. Né? E aí, nesse processo de escuta, de ouvir, né, ali, a pessoa chega falando, olha, eu trabalho muito o mês inteiro e não estou ganhando nada. Aí você tem que entender, me conta melhor isso, tá? Como que a sua empresa está organizada?
Aí ele começa a contar a história dele, tal, como ele organizou, e você começa a identificar as falhas, né? Então, muitas vezes, mistura tudo as contas. Pessoa física, pessoa jurídica, coloca tudo ali, mistura isso tudo, e aí a gente não sabe dizer... Uma coisa atropela a outra. Aí você começa... Aí que você começa a fazer o seu negócio ir mal. Porque quando você mistura tudo, você não sabe o que é da pessoa física e o que é da pessoa jurídica. A gente está falando de duas pessoas distintas. Uma coisa é pessoa física, outra coisa é pessoa jurídica. Seria mais ou menos como um empresário separar a razão da emoção no lidar com os negócios. É isso? Mais ou menos isso. Então, imagina você que ele tenha uma empresa, montou uma empresa, e aí ele tem uma outra atividade. Ele tem um trabalho CLT. Mas ele tem o CNPJ dele, ele tem a pessoa jurídica. Ele pega tudo que ele ganha e coloca numa conta só. Aí ele começa a operar. Aí a empresa começa a vender, tal, entra o dinheiro. Só que quando ele mistura tudo, ele não sabe o que é mais CLT, o que é pessoa jurídica. Só que empresa, a gente tem que ter dados da empresa. A gente tem que saber o que ela faturou de fato, o que é faturamento da empresa, o que é dinheiro do CLT. O que é gasto da empresa, o que é gasto da pessoa física. Quando você mistura tudo isso, tem valores iguais, tem coisa que você não consegue identificar. Aí, assim, você tem um carro que você usa na pessoa física e no mesmo carro na pessoa jurídica. Qual que é o gasto da pessoa jurídica? Qual que é o gasto da pessoa física? Percebe? Essas coisas começam a gerar informações que não são precisas, informações que você não consegue tomar decisão. Aí a gente tem que separar. Aí a história do... não sei se a minha empresa está me pagando. Aí a gente faz o seguinte exercício, né? Como que você pagou as despesas da sua casa? Aí a gente começa a relacionar isso. Quando vai ver, ele tirou no mês 20 mil reais. Aí ele não fala se deu conta. Aí ele fala que a empresa dele não deu lucro. Mas você percebe o que ele fez? Ele foi lá e tirou todo o lucro da empresa. Pagou o boleto do carro importado, da casa lá no praia, Morumbi, na praia, em Campo Jordão. Tal. Ele só não está sabendo visualizar. Ele não, muitas vezes ele mistura tudo e acaba se confundindo. Entra tudo numa conta, eu não sei, agora, qual que é a gasolina que eu fui na feira comprar coisa para casa, qual que é a gasolina que eu gastei para ir e visitar o cliente? Não sei, né? E não pode, e aí isso gera essa questão de chegar lá, minha empresa não dá lucro. Dá lucro. É que o empresário ele tem que entender que ele tem que estipular um prolabore para ele. Sim. Uma retirada de prolabore. Esse é o salário dele. Que o lucro é da empresa, não é dele. É da empresa dele. Mesmo porque a empresa ela precisa crescer, a empresa precisa investir. Sim. A empresa é que nem... Né, a gente está aqui. Preciso comprar uma câmera, fazer um investimento. De onde que vai sair? Vai sair do resultado que eu estou tendo da empresa. Sim. Do capital que eu estou gerando. Tem duas coisas. A empresa tem que gerar o capital para ela conseguir fazer esses investimentos e ela tem que pagar o capital inicial, o investimento inicial que foi feito. Né? Para a gente estar no espaço, precisa de todo um equipamento, é um investimento que foi feito. A empresa tem que se pagar, ela tem que retornar isso para ela. Mas quando eu misturo tudo, eu não sei mais, eu perco a mão. E aí começa aquele desespero, né? Minha empresa não dá lucro. Aí a gente fala, vamos fazer conta. Vamos ver o que é de gasto de casa? Aí faz essa lista. Olha, gastou tanto. Poxa, deu 15 mil, 20 mil reais. Olha onde que está o lucro da empresa. Percebe? Você falou uma outra coisinha que eu pincelei aí dentro do teu discurso, da questão da imprecisão, né? Tanto do próprio empresário quanto da empresa e da economia. E eu sei que você é economista, porque você já me deu um artigo que você escreveu, inclusive, que eu publiquei no meu portal falando sobre a economia. Você acha que a economia atual, ela acaba beneficiando o empresário ou não? Esse atual momento que a gente está vivendo. Não acaba beneficiando. Por quê? Porque a gente precisaria que a economia crescesse pelo menos 5% ao ano para que ela absorva todos os novos entrantes. Empresas,
os jovens que estão entrando no mercado e tal, e a gente já há bom tempo a gente não cresce essa taxa. Então, o que acontece? Acontece que a gente acirra muito o mercado, o espaço, esse espaço no mercado a gente acaba acirrando. Então, quem já está dentro, tem um market share desse mercado, ele vai fazer de tudo para manter esse market share e não deixar outro entrante ali para repartir esse dinheiro que tem circulando ali, né? Quando a gente fala de distribuição de renda, é mais ou menos isso, né? A gente não consegue distribuir a renda que gera de forma mais justa. Então, para quem vai empreender, se eu tenho um cenário de crescimento potencializado, 5%, 6%, 7%, eu vou gerar um mercado maior, eu vou gerar novas oportunidades e fica mais fácil de entrar, né? A gente sabe que tem outros problemas, né? Hoje tem muita gente que quer empreender, mas e recurso? Às vezes não tem o recurso. Aí você vai buscar, mas tem recurso disponível? Tem o recurso disponível para quem tem dinheiro, né? Por quê? Porque muitas vezes você vai tomar um dinheiro, precisa de uma garantia. A pessoa tem o recurso, mas não tem a garantia. E até pensando nisso, o Sebrae ele tem um produto chamado FAMP, Fundo de Amparo à Micro e Pequena Empresa, tá? Que é o quê? Um seguro para esse indivíduo, esse empreendedor que quer começar a empreender. Ele tem ali uma parte do recurso, vai precisar pegar uma outra parte, mas não tem a garantia. Então, o Sebrae tem um produto que ele pode comprar, existe um custo ali do valor desse seguro, que seria um seguro, para ele ter as garantias para ele conseguir buscar o dinheiro. Então, o nosso momento da economia, ele precisa ser potencializado, né? Se a gente crescer a 4, 3,5, 4, 4,5, ainda não é suficiente para colocar todo mundo que está entrando no mercado. Então, alguém vai ficar de fora. Entendi. Tá? E para a gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta para você também, né? Além das outras que eu já fiz. Como é que o empresário, a empresária, se conecta de uma forma positiva ao empreendedorismo? Bom, É difícil a pergunta? Não, é interessante a pergunta, né? Porque, assim, se ele estiver começando, ele tem que se preparar. Caminho ao Sebrae. Caminho ao Sebrae. Tem que buscar ajuda. Não pode imaginar que... vamos lá, um exemplo, tá? Eu acho que o exemplo ele elucida bem. Então, a pessoa que trabalhou a vida inteira num chão de fábrica, coordenando equipes gigantes, 1.000 funcionários e tal, nas empresas que a gente tem de automobilismo. Aí ele se aposenta, pega aquele dinheiro e fala, agora com dinheiro eu vou ser empresário, né? Ele vai mudar o lado da mesa. Mas eu sempre falo para ele fazer a seguinte reflexão. Quando você era empresário, empregado e tocava lá uma ala com 1.000, 2.000 funcionários, você tinha que preocupação com aquele trabalho e aquele trabalho dá o resultado que a empresa espera. Que é produzir no menor tempo, que é otimizar os custos e tal. Quando você pula para o outro lado da mesa, veja, o seu salário não existe mais, né? Então, você vai ter que gerar o faturamento e esse faturamento vai ter que bancar a sua empresa, vai ter que gerar o seu prolabore, você vai ter que pagar fornecedor, você vai ter que pagar funcionário. E aí você é o responsável, não é mais por tocar funcionários, você é responsável por fazer gestão de uma empresa. Não importa tamanho de empresa. Eu brinco, pode ser um caixotinho de alho na feira, né? Caixotinho de alho na feira, eu vou ser empreendedor. Eu tenho que fazer gestão, a mesma gestão que faz grandes empresas. Sim. É a mesma gestão. Sim. Só que eu tenho que ter o perfil, eu tenho que me preparar. O valor financeiro talvez seja menor. Talvez não, vai menor. Ser menor. É aí que está a diferença. A diferença está na proporção. Mas o processo... Os processos de vendas, finanças, de cliente, de buscar bons fornecedores e tal, é o mesmo. Não muda de um caixotinho de alho na feira e de uma gigante do automobilismo, por exemplo.
Eu não vou falar nomes para não fazer marketing aqui de graça, Também né? não tem problema. Mas veja, se você não se preparar para tocar aquele negócio pequenininho, possivelmente você vai ter uma série de problemas de ordem de gestão, de caixa, de identificar seu público, de saber como chegar nele, de saber qual a melhor matéria-prima de estar no seu produto. Então, são uma série de aspectos que, muitas vezes, a pessoa que vem da CLT, ele não imagina que aquilo vai ser daquela forma, né? Porque ele não muda o mindset dele. Ele tem que mudar esse mindset. Ele tem que ir lá e falar, agora eu sou o cara que vai fazer tudo isso acontecer. E não uma parte só. Uma parte é fácil. Eu fazer a gestão de uma ala, de um setor, de algo assim, como chefe, gerente, encarregado, mas recebendo o meu salário, né? Todo mês na conta é uma coisa. Sim. Outra coisa é gerar o faturamento. Sim. É pagar fornecedor, pagar o cliente interno, pagar o cliente externo. Percebe como muda? O Sebrae, ele faz parte do Sistema S de ensino no Brasil, que qualifica empresários e por aí vai. Sim. Mas se você, que é aqui da região do ABC, é empresário e está procurando boas dicas, uma qualificação fora de série, você pode procurar qualquer Sebrae, Isso. tá? Que tem no Brasil inteiro. Mas se você quiser falar com um cara que é fera, tá aqui na minha frente, eu gostaria que você desse as informações do Sebrae de Santo André, onde você faz as suas análises, onde você recebe o pessoal. E convide o pessoal, deixa o endereço para que a galera possa lá visitar. Bom. E como é que ela faz, qual é o custo, que eu sei que não tem, mas eu sei que você vai falar. Eu vou falar. Bom, hoje o Sebrae há 2 anos ele mudou de endereço. Hoje ele está ali na Rua das Figueiras, número 315, Já fui no bairro lá. Jardim. Tá bem legal o espaço, hein? no E bairro um abraço Jardim. também pro meu amigo Márcio Bertolino, que trabalha lá com ele. Que a gente está num espaço super bacana, né? Um espaço Muito bacana. Que é para fazer negócio, é para ir buscar o conhecimento, né? A gente tem ali um atendimento que é gratuito, o primeiro atendimento. Claro que a gente tem o atendimento gratuito, que eu não chamo de gratuito, tá? Eu chamo de subsidiado, né? Alguém paga essa conta, né? Então, um atendimento subsidiado, que o empreendedor ele pode buscar lá a orientação, né? A gente também tem um 0800, que é o 0800 570 0800, que o empreendedor pode ligar para buscar essa informação. A gente tem aqui na região específica do ABC, a gente tem o Sebrae Aqui, que são postos de atendimento, numa parceria com as prefeituras, onde tem um profissional lá também que está preparado para fazer aquele primeiro atendimento e que vai te dar a orientação também. Se ele não tiver informação, ele vai direcionar para o nosso escritório central, que é em Santo André, e a gente vai receber esse candidato a empreendedor, esse empresário, e a gente vai ouvi-lo e tentar entender qual que é a necessidade dele e dar um direcionamento. Às vezes a gente pode não ter ali no nosso ambiente, mas o Sebrae hoje ele subsidia junto com parceiros, né, Sistema S, o Senai, o Senac, que são co-irmãos, alguns programas. A gente tem um programa chamado Sebrae Tech, que ajuda a resolver problemas tecnológicos, né, da empresa. Enfim, então a gente tem acesso a mercado, acesso à informação de crédito. A gente tem uma gama de produtos muito grande que pode apoiar esse empreendedor a transformar o sonho dele em realidade. Legal. Meu amigo José Roberto, eu quero te agradecer imensamente. Isso é papo para vários programas, mas eu quero trazer você aqui uma outra oportunidade para falar de economia, que você também é fera. Vamos tá falar bom? de economia. Muito obrigado. E você pode ter certeza que eu vou te visitar de novo lá para você será me dar bem-vindo. Grandes aulas sobre empreendedorismo, porque agora eu estou deixando de ser CLT para ser empresário. Né? Então eu também preciso fazer essa virada de chave para poder me profissionalizar mais e poder também oferecer
melhores condições, não só para quem trabalha comigo, mas também para os meus clientes. Tá bom? Muito bom. Obrigado pelo convite, pela parceria. Você faz um excelente trabalho aí, né? Na área de comunicação, de mídias sociais. E a gente se conheceu, inclusive, foi, né, nesse ambiente do empreendedorismo no Sebrae aqui lá de São Bernardo, Isso. né? Junto com um grande parceiro nosso, que é o Zaqueu, né? Grande amigo nosso. Você se tornou um grande amigo e conte com a gente sempre que precisar para falar de empreendedorismo, falar um pouquinho de economia também. A gente sempre vai estar à disposição. Legal. Muito obrigado. Olha só, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que tem um compromisso marcado com o Pimenta Pod todas as quartas-feiras, às 8 da noite. Obrigado, o pessoal da Despa Tecnologia, que nos ajuda aqui, o pessoal lá do Grupo Asa, o Gustavo, né, da Real Sextas, a galerinha aqui do Chi Filmes, o João e o Jean, a produtora Camila Luz, que hoje não está aqui, mas em breve ela retorna. E meu muito obrigado principalmente para você, né? Estamos indo aí para quinta temporada, quase 50 episódios gravados aqui na quarta temporada, do qual eu tive o privilégio de estar aqui com o José Roberto. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.